Hoje é aulão, então se você está chegando nesse vídeo e está achando muito grande, me dá um voto de confiança, por quê? Hoje nós vamos analisar a questão 21 do Enem, que é sobre o conto A Escrava, da Maria Firmina dos Reis, só que nós vamos falar também sobre o conto A Escrava e sobre a Maria Firmina dos Reis, então é uma aula completa envolvendo essa questão do Enem 2022, que é a questão 21 na prova azul, na prova amarela é a questão 27, na prova branca é a questão 32 e na prova rosa é a questão 18. Chega na vibe. Muito bem, o texto de hoje diz o seguinte: A escrava. Admira-me, disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira. Vamos por partes. Então, a hidra é um perigo. Por quê? Porque a hidra na mitologia grega é uma cobra de 7 cabeças que elas renasciam quando eram cortadas. Então, é um perigo frequente, um perigo iminente, um perigo que vai e volta. Então, a moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família, esse perigo que envenena a família. E desmoraliza e desonra a nação inteira. Se ela é abolicionista, a senhora, né, de sentimentos sinceramente abolicionistas, esse perigo que ela está falando é da própria escravidão, né? E aí ela continua falando o seguinte: levantai os olhos ao Gólgota. O que é o Gólgota? É o Calvário de Cristo. Então olha para o Calvário de Cristo. Percorrei os olhos ou percorrei-os em torno da sociedade e dizei-me. Então, olha para o Calvário de Cristo, você não olha para a sociedade e depois me fala. Para que se deu em sacrifício o homem-deus, que ali exalou o seu derradeiro alento, ou seja, que ali deu o seu último suspiro? Para que foi esse sacrifício de Jesus quando ele deu esse último suspiro lá na cruz? Ah, então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem. É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? E depois olhai a sociedade. Não vedes o abutre que a corrói constantemente? Não sentis a desmoralização que a enerva, o cancro, que é um tumor, o tumor que a destrói? Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas, e o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. É um texto da Maria Firmina dos Reis, Úrsula e outras obras, Brasília, Câmara dos Deputados, 2018. Aliás, deve ter esse 2018 em PDF, é porque eu vou deixar para você em PDF o Úrsula, que são duas obras diferentes. O A Escrava, que é um conto, e tem o Úrsula, que é um livro, que é um romance. Se eu achar os dois num volume só, igual esse da Câmara dos Deputados, eu deixo para você um volume só. Se eu achar separado, eu deixo para você 2 PDFs aí na descrição. Mas de qualquer maneira, aí na descrição vai ter para você, tá bom? Eu devo colocar, não sei, não, vou deixar só na descrição mesmo. É isso. Vamos falar um pouquinho antes de começar, e aí eu já aviso para você que não gosta dessa parte, quando eu falo um pouco sobre a obra, que você pode pular o vídeo lá para frente, ok? Mas eu vou falar um pouquinho dessa obra pela importância do texto
e da Maria Firmina dos Reis. Primeiro eu vou colocar uma imagem para você, que é a imagem da Maria Firmina dos Reis. Eu coloquei o crédito aí, porque tem que dar o crédito, né? Essa não é uma foto, obviamente, verdadeira, é uma elaboração digital, foi criada digitalmente pelo Aniel Jorge da Silva, a partir de descrições colhidas por Nascimento Moraes Filho em 1975. Então, com base nas descrições da Maria Firmina, foi feita essa foto digital aí. Porque não se tem fotos dela. Tem algumas fotos na internet que falam que é ela, mas na verdade é outra pessoa. Eu devo falar disso para você aqui nas anotações que eu separei. Então, falando um pouco, vou até deixar ela na tela. A Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em São Luís do Maranhão. Nasceu em 1825. Agora você vê, 11 de outubro de 1825, ou seja, escravidão comendo solta, né? Ela era filha de uma escrava alforriada, que é a Leonor Felipa dos Reis, e a avó também era uma escrava alforriada. Acredita-se que ela tenha tido como professor o Sotero dos Reis, foi gramático e filólogo. Em 1847, ela foi, olha só, em 1847, ainda na escravidão, 40 anos antes da escravidão acabar, ela foi aprovada num concurso público para a cadeira, ou para ser professora na instrução primária, da vila de São José de Guimarães, no município de Viamão. Então, 40 anos antes da escravidão acabar, ela foi aprovada num concurso público e foi professora primária. Ela é autora de Úrsula. O livro foi publicado em 1859. Era um livro revolucionário para o tempo dele. É o primeiro romance abolicionista de autoria feminina da língua portuguesa, feito por uma negra. Maravilhoso, né? Possivelmente há a possibilidade de que seja o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. A narrativa, a história, conta o problema, a história do Úrsula, né? Conta o problema do tráfico negreiro, do regime lá como um todo, do ponto de vista do sujeito escravizado, da pessoa escravizada que foi transformada numa mercadoria humana. Aí a Maria Firmina, ela traz para nascente, uma ficção brasileira que estava nascendo ali na época, né? Surgindo ali na época, a África. Olha que legal. A África com o seu contexto de civilização e de liberdade, e aí ela denuncia, ela acusa, ela aponta os traficantes europeus e chama eles de bárbaros, que não é para menos. Tem na internet, que eu até comentei com você agora, tem na internet uma outra foto que falam lá que é a Maria Firmina dos Reis. Se você procurar Maria Firmina dos Reis, vai aparecer uma foto, acho que provavelmente na Wikipédia, só que não é ela. A da foto é uma escritora gaúcha chamada Maria Benedita Bormann, que tinha um pseudônimo Délia, mas não é a Maria Firmina dos Reis. Aí eu coloquei uma imagem digital que eu já contei para você, que foi elaborada com base nos registros do Nascimento Moraes Filho, que foi o nosso querido, que fez a biografia dela. Ele conseguiu detalhes aí da aparência física dela, e nós temos então essa foto digital que foi feita aí. Agora, olha que interessante, né? Estima-se que seja o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina, estima-se que seja da nossa querida Maria Firmina dos Reis. Agora, sobre o texto, o conto A Escrava, ele foi publicado originalmente em 1887, estava ali no auge, né, dos debates abolicionistas, foi publicado na revista Maranhense. O conto acontece, a história do conto acontece num salão com pessoas da High Society, discutindo vários temas, que é extremamente comum, né? Gente da alta sociedade discutindo a vida do pobre, até que começa um debate sobre a escravidão, a servidão. Nesse momento, uma personagem, que o nome lá é só uma senhora, você não tem nada, descrição, nada, você tem uma senhora, ela começa a contar, ela começa a narrar
a história de uma personagem chamada Joana, que é uma escrava em fuga. É uma história trágica. A Joana, aí o que acontece? Acontece uma coisa interessante, que é, a partir daí, essa uma senhora some. É a voz da Joana sendo trazida por essa uma senhora. Então quem narra a história é a própria, como se a própria Joana estivesse narrando a sua história por meio dessa uma senhora. A Joana foi uma escrava liberta aos 5 anos de idade e depois de 2 anos vivendo como liberta, ela foi escravizada de novo. Obviamente, né, full pistola não é para menos, ela vivia fugindo. Depois de muitos anos de fuga e tal e de violência, ela enlouquece. Na última fuga dela, da Joana, essa uma senhora auxilia a Joana, esconde a Joana, até que chega um dos filhos da Joana. Inclusive, uma das coisas que enlouqueceu a Joana foi uma separação de 2 filhos dela. Essa senhora oferece proteção para a Joana e para esse filho, leva os 2 para sua casa e aí pergunta, né, para o filho sobre a história da Joana. Nesse momento, quando ela pergunta para o filho contar para ela um pouco da história da Joana, a própria Joana interrompe e fala: não, eu mesma vou contar a minha história. Ela já fraca, debilitada, perto de morrer, fala: não, eu mesma, eu ainda posso falar. E aí ela começa a contar a história dela, né? Que foi o que eu falei para você. A partir desse momento, a Joana narra em primeira pessoa as memórias da sua vida por meio das cenas de escravidão. Eu não vou contar aqui, vou deixar aí para você ler, obviamente, vai estar aí na descrição, porque é muito melhor você ler do que eu contar tudo aqui. E é isso. A Joana passa a ser protagonista da história, narrada pela outra protagonista anônima, que é a uma senhora, protagonista do conto. E aí a gente tem esse trecho, né, que foi colocado aí pelo Enem para a gente analisar. Então, a gente vê que era uma pessoa contra a escravidão, uma pessoa que lutava pela abolição. Muito bem, analisando agora, passando agora para a nossa correção da questão. Seguinte, inscrito na estética romântica da literatura brasileira, e eu nem preciso falar de romantismo, porque eu já falei aqui várias vezes e é um tema bastante conhecido, o conto descortina aspectos da realidade nacional no século XIX. E como que o texto faz isso? Interessante que a gente tem nesse texto uma estética romântica, ele está inscrito na estética romântica, mas ele tem características que são mais próximas de um realismo do que de um romantismo. O que a gente tem de coisa mais romântica aí é essa luta por uma causa, né, que é bem típica da segunda geração romântica, ou melhor, da terceira geração romântica, né, a luta por um ideal. É bem típico dessa terceira geração, que é uma geração mais política. Então nós temos aí, isso dialoga muito com o romantismo, né, esse idealismo na luta pela abolição. Vamos lá. Então, esse conto descortina aspectos da nossa realidade no século XIX ao, letra A, revelar a imposição de crenças religiosas a pessoas escravizadas. O texto não aborda isso. A gente leu isso aí, ele usa o exemplo de Deus, mas para falar, olha, você não vê a figura de Jesus? Morreu para deixar todos nós livres? Então faz sentido a gente escravizar alguém se Jesus morreu na cruz para todo mundo ser livre? É basicamente isso que ela fala no texto. Então, apesar de ser um problema real, essa imposição que existia das crenças religiosas ou da crença cristã às pessoas escravizadas, né, essa eliminação da religião original da pessoa, originária da pessoa, e substituição pela cristã, isso era uma coisa que existia, mas isso no conto não é mostrado no conto. O exemplo cristão é dado de um outro ponto de vista, de um outro prisma, de um prisma mais progressista. Então a letra A está incorreta. Letra B. Apontar a hipocrisia do discurso conservador. Se eu falei de progressista na letra A gente vem aqui para a letra B falando, apontar a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão. E essa letra B está corretíssima. O texto faz isso o tempo todo.
O texto usa de argumentos dos conservadores para afrontar os próprios conservadores. E um desses argumentos é da religião. Porque a religião ela é sempre muito importante para o conservador, e aí você aponta, ué, mas se é muito um debate que a gente faz hoje em dia, né? Ah, mas se Cristo veio para nos libertar, como que pode uma pessoa ser escravizada? Pronto, aponta ali a hipocrisia do discurso conservador. E além disso, dessa questão religiosa, ainda vem com a questão do trabalho, porque a ideia é que o trabalho seja libertador, mas o trabalho do escravo não é um trabalho livre. Então, como que esse trabalho livre vai engrandecer o ser humano? Esse trabalho que não é livre vai engrandecer o ser humano? Não. O trabalho dignifica o homem na medida de que o trabalho é libertador. Se esse trabalho não é libertador, ele não dignifica o homem. Certo? Então, isso tudo a gente vê nesse texto aí. E ainda fala para você olhar para a cruz de Cristo, do Calvário, e olhar para a sociedade. Como quem diz, é essa sociedade que Deus queria quando entregou o filho dele para morrer na cruz pelos pecados e pela liberdade das pessoas? Não é. Percebe? Isso tudo a gente conseguiu ver no texto. Ó, admira-me, me faz pasmar como posso sentir e expressar sentimentos escravocratas nesse século, que é o século XIX. Ela fica espantada como que alguém no século XIX ainda conseguia trazer discurso assim. Mas parece muito com a realidade hoje em dia. O Enem acertou em cheio nessa questão. Em cheio. Dessa vez eu não vou nem falar o INEP, não. Dessa vez é palmas pro INEP, porque nessa o INEP merece. Deixa eu lembrar até onde ficam meus aplausos aqui. Nessa o INEP mereceu aplausos, viu? Muito boa questão. Muito real, muito atual. Uma questão de escravidão ser atual. Letra B, então, tá corretíssima. Aponta a hipocrisia do discurso conservador na defesa da escravidão em várias formas, em vários prismas. Ok? Letra C. Sugerir práticas de violência física e moral em nome do seu progresso material. Não é sugerir, é condenar. Está condenando as práticas de violência física e moral, ou seja, a escravidão, que mais melhor resumo da escravidão do que práticas de violência física e moral, né? Em nome do progresso nacional. Condena que essas práticas sejam usadas para um progresso nacional, não, material, né? Para um progresso material. Inclusive, o último parágrafo fala exatamente que nem o progresso material vai existir enquanto essas práticas existirem. Por causa do que eu já mencionei do trabalho do escravo não ser um trabalho libertador. Letra C, então, incorreta. Não é sugerir, o que o texto faz é condenar. Letra D, relacionar o declínio da produção agrícola e comercial a questões raciais. Questões raciais aí foi forçado, né, para poder pegar quem não sabe o que é o debate racial. As questões raciais é para derrubar gente que não estuda sobre, certo? Então, não é relacionar o declínio da produção agrícola a questões e comercial a questões raciais. Tipo assim, falar que tá aí colocando a questão racial como uma justificativa para o declínio da produção agrícola e comercial. Não. Está relacionando a desumanidade da escravidão ao declínio da produção agrícola e comercial. Poxa vida, uma pessoa escravizada vai trabalhar com empenho para construir ou para colher alguma coisa? É óbvio que não. A pessoa está trabalhando para sobreviver. Até um ponto que ela chegava a pensar, tipo assim, eu não vou sobreviver, que vida é essa que eu tenho? Será que eu vou ter alguma liberdade? É melhor eu morrer de uma vez, certo? Então a letra D está incorreta. Letra E. Ironizar o comportamento dos proprietários de terra na exploração do escravo. Ironizar demais, né? Não é um texto que faz uma ironia, que vem... geralmente eu falo que a palavra ironizar no Enem ela é usada de duas formas. Ou como sinônimo de crítica, criticar o comportamento, mas nunca uma crítica assim muito
muito direta, uma crítica muito contundente, é sempre uma crítica meio num tom de brincadeirinha. Aí eles usam o ironizar, quando fazem uma crítica naquele tomzinho suave de brincadeira. Aquela brincadeirinha com fundinho de verdade. Então, geralmente, quando acontece assim, o Enem usa a palavra ironizar. Ou quando tem a própria ironia, né? Que é você usar ali a figura de linguagem para dizer o oposto do que você está pensando. Também não foge muito do outro exemplo que eu dei. Então a gente não tem uma ironia ao comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. A gente tem uma crítica feroz. Não é uma crítica irônica, é uma crítica direta. Sem meias palavras, sem rodeios. Critica o comportamento dos proprietários de terra na exploração do trabalho. Não só o proprietário de terra, a sociedade no geral, porque era uma sociedade que era movimentada por uma força escravizada. Então a letra E está incorreta também. Nossa resposta certa é a letra B e bora fechar. Muito bem, eu acho que não tem mais nada para eu falar. Não tem mais nada para eu falar. Falei tudo que precisava e é isso. Agora você pode contribuir com o canal se você puder e quiser. Nós temos algumas opções. Nós temos o Pix, você pode usar o QR Code que está aparecendo logo aqui. Eu estou apontando para o lado errado. Ele está aparecendo logo aqui, ó. Aqui. Adoro essas coisas espelhadas. Tá aqui o QR Code, você pode apontar a câmera do seu telefone, você abre o aplicativo do seu banco, vai lá na opção Pix, aponta a câmera para aí. E é muito fácil. E tem também o e-mail puxalingua@gmail.com, apareceu de novo. Você pode usar o e-mail também caso você não consiga usar o QR Code ou caso o QR Code não funcione. A gente nunca sabe esses QR Code, né? Quando que isso vai parar de funcionar. E tem a opção Valeu Demais ou Super, que é a opção do próprio YouTube. Se você usar ela, o YouTube agradece porque ele também tira um cascalhinho. E, por fim, você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Claro, é o que a maioria das pessoas pode fazer para contribuir. É curtir, comentar e compartilhar, mas não deixa de fazer isso. Eu tô te ajudando, então me ajuda também. Curte, comenta e compartilha. E aí você vai curtir, você vai comentar hoje a palavra... vamos valorizar. Comenta o nome, Maria Firmina dos Reis, maravilhosa. Comenta isso pra gente, tá bom? E compartilha também, manda no seu grupo de amigos, manda aí para as pessoas que estudam com você, para os seus colegas, manda para os seus professores também. Fala, esse professor aqui é legal, ó. Recomenda ele para mais gente. É isso. Aproveita e se inscreve no canal. E aí em cima vai aparecer um card com todas as correções do Enem 2022 para você. Por hoje é só. Meu beijo para você e fui. Tchau.